Olá, tudo bom? Boa noite, aqui é o Dr. Lee, na nossa live às 8 horas, aquecendo, esperando o pessoal entrar. Vamos ver a Marli Lima. Oi, Marli, tudo bom? Como tá você? Montijo, como que tá? Sei que você anda pelas bandas lá do Nordeste. Que bom ver você aqui virtualmente. Hoje nós temos, né, no caso, Marisa Beppo, que já entrou também, Cezinha, tá, já está solicitando, deixa eu já chamar, entrar ao vivo. Tudo bom? Como tá, Marisa? Tá me Tudo bem, doutor Lee? ouvindo Tudo bem? jóia. Estou te ouvindo Ah, super bem. ótimo, legal. Deixa eu ajeitar na minha câmera aqui, que deu uma, deu uma cortada no meu topete. Aí não dá, né? Tem que deixar. Oh, pois é, eu aqui todo o carinho, cuidando desse cabelo. Eu Pois quero é, ver pois é. aqui. Ah, tá aqui. A nossa querida Mari já está aqui. Né? Samuel Rocha, olá. Deixa eu dar uma assassinato à turma. Né? Ó, um pessoal que já tá por aí. Oi, Mari, tudo bom? Como que tá? Eu acho Então, que caiu. acho que acho que talvez você deixe o seu microfone mutado, né? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a essa série de conversas que nós estamos fazendo com os pré-candidatos à reitoria 2025. E a ideia é conversar com esses professores que estão colocando o nome à disposição para a comunidade, mas para a gente conhecê-las, né? Porque a gente já sabe do cargo que ela ocupa, do currículo Lattes, que é extenso, né? Que já contribui muito para a universidade, mas a gente quer saber quem que são essas pessoas, né? Onde moram, o que come, o que lê, o que faz nas horas de folga, né? Então é uma curiosidade. Até eu tenho recebido, né, umas mensagens do pessoal que gostou muito da iniciativa, mas algumas pessoas falaram, eu queria ter umas perguntas cabeludas aí. Eu perguntei, mas tudo bem, o meu cabelo e tal, mas que perguntas cabeludas essas? Ah, a gente quer saber do ponto eletrônico, queremos saber da catraca. Eu falei, olha, acho que essas perguntas cabeludas são pertinentes, porém, acho que não nesse momento. Nesse momento a gente quer saber, né, da vida da pessoa, de como que ela, da onde que ela veio e como que ela chegou nesse momento e qual que é a motivação, de repente, por que que eu, né, resolvi me candidatar. Então, essa aqui é só para posicionar as pessoas que estão vindo assistir, que a ideia é realmente conhecer as pessoas, né, que estão colocando o nome à disposição da comunidade, né, para as eleições que teremos no ano que vem. Bom, então, dado o começo, eu vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou um chinês cabeludo, né? Como vocês podem escutar pela fala. Eu estou usando uma camisa polo cor-de-rosa, tenho um gatinho de pelúcia nas costas, estou sentado no sofá preto, tenho uma almofada azul, estou usando fone de ouvido branco. Ah, só uma coisa. Marisa, você tem um sinal de Libras? Eu tenho, na verdade, é super interessante, Lee, que você tenha abordado isso, porque o seu canal tem, na verdade, né, uma tradutora e intérprete de Libras, e recentemente eu recebi o sinal de batismo, que na verdade é um sinal assim. Então, é interessante, o Marisa é assim, então, muito bom. Bom, então, Marisa, você pode fazer uma autodescrição sua para o público que está nos assistindo? Claro, obrigada, doutor Lee, pela gentileza do convite. Quando você fez o convite e disse que seria um bate-papo mais para as pessoas nos conhecerem, eu achei excelente oportunidade, porque normalmente nós só ficamos no âmbito técnico, né? Então, gostaria de me apresentar, eu sou Marisa Beppo,
Sou uma mulher não branca, com traços orientais. Minha origem de ancestralidade é nipônica. E eu tenho cabelos compridos, pretos, e estou trajando neste momento uma blusa com algumas folhas verdes, como desenho, e numa sala pintada de branca com persiana azul marinho. E queria saudar todas as pessoas que estão nesse momento, então, apreciando, né, nesse bate-papo conosco. Legal. Então, olha, eu vou fazer uma leitura, claro, viu, Marisa, para as pessoas se situarem, né, da parte acadêmica, mas logo eu já queria entrar, digamos, mais no seu aspecto pessoal, né? Então, a professora Marisa Mazumi Beppu possui graduação em Engenharia Química em 1993, mestrado em 96, doutorado em 99, Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, entendo que todos pela Unicamp, né? E daí depois também fez um estágio sanduíche na North Carolina State University, nos Estados Unidos, e depois, em 2002, foi selecionado no concurso pela Unicamp, deixando a carreira em iniciativa privada. Então, terminou, foi para a iniciativa privada, do POM, né, e voltou para a Unicamp, graças a Deus, bom para a Unicamp. Então, em 2006, fez estágio de pós-doutorado, né, no Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos, participou de programa de mobilidade docente na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, foi para Portugal em 2009, realizou missão acadêmica na Universidade de Laval, Quebec, Canadá, foi passar um pouquinho de frio lá, né? Université de Pontoise, na França, e é a professora atual, professora titular da Universidade Estadual de Campinas. E tem uma ampla experiência na área de engenharia química, né, com ênfase em trabalho de polímeros naturais, né, atuando principalmente nos seguintes temas: termodinâmica e macromolécula. Depois eu quero saber essa história de termodinâmica, né? E quitosana, fibroína, seda, e olha, várias consultorias, né, empresas da área de biorecursos, também Black Belt em Six Sigma, qualidade de processo, possui projetos bilaterais com os Estados Unidos, MIT, Canadá, né, França, Portugal, Argentina, e coordenou projetos relacionados ao ensino do CNPq, forma engenharia, né? E também ela foi, digamos, chefe do departamento de termofluidodinâmica de 2004 a 2006, diretora também associada da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, né? E vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Biomateriais. Quer dizer, é um currículo, né, extensíssimo, né? Então, recebeu vários prêmios, comendas acadêmicos, professora homenageada em várias turmas, né? Também foi coordenadora, né, do PRU, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, e essa é a professora Marisa B. Bem-vinda, professora Marisa B. Mas você se formou tudo aqui em Campinas, você é de Campinas? Então, doutor Lia, é uma longa história, mas não sou de Campinas, não. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade bem pequena chamada... Como? Uma fluminense? Eu sou uma fluminense, exatamente. Não de time, mas de nascimento, né? Então, para quem não sabe, né, quem nasce no interior do Rio de Janeiro é fluminense, quem nasce na capital é carioca, né? Então, mas lá pra gente, coloquialmente, é o quê? Carioca da gema e carioca da clara, né? Então, eu sou a carioca. Então, eu venho de uma cidade muito pequena chamada Papucaia, que é um distrito de um município chamado Cachoeiras de Macacu, que é bem no interior do Rio de Janeiro. E eu vim, na verdade, para a Unicamp após ter prestado um vestibular nacional. Era o segundo ano do vestibular nacional, e a Unicamp possibilitou, naquele momento, que vários estudantes de outros estados prestassem, né, o vestibular, o concurso vestibular, nos seus estados. Então, foi isso que propiciou que eu pudesse vir, na verdade, estudar na Unicamp.
E eu vim para cá bem cedo, né? Eu vim para a cidade de Campinas com 16 anos de idade, então foi bem cedo. Eu quase sou mais campineira do que cachoeirense, né? Então, até 16 anos, você morava na cachoeira, no Rio de Janeiro. Como é que era a tua vida nessa cachoeira? Não, na verdade a gente brinca que toda cidade pequena gosta de falar que é boa em alguma coisa, né? E o que Cachoeiras de Macacu se orgulha é de ser um município com maior quantidade de proporção de área, né, de Mata Atlântica nativa. Então, uma região de muito verde, na verdade, muito mato mesmo, né? E, na época, o INCRA fez um assentamento para levar colonização até lá, né? O pessoal se esquece que o C do INCRA é colonização e reforma agrária, não só reforma agrária. Então, na década de 60, várias famílias de colonos, não somente japoneses, mas italianos e de outras nacionalidades, foram convidadas a ir para a área. E foi aí que a família do meu pai foi para lá. Né? A minha família era muito humilde, na verdade, meus pais sempre foram agricultores familiares, e meu pai tinha o que se chamava antigamente, mal tinha o primário, né, que na verdade é o ensino básico, e de certa forma, talvez, doutor Lee, até você conheça um pouco familiaridade com isso, era uma família que queria muito que os filhos estudassem, né? Então eu tive muita priorização, apesar de ter que ajudar meus pais na lavoura, né, e numa tenra idade, sempre me deram muita prioridade para poder fazer meus estudos. Então, dessa maneira eu fui a primeira, na verdade, da minha família a ter nível superior. Infelizmente, a única da minha geração, meus irmãos não puderam ter o mesmo privilégio que eu tive. Sou de uma família de 4 irmãos, eu sou a terceira, mas eu me orgulho muito, e eu tenho certeza que eles também se orgulham bastante, e hoje eu ocupo, eu acho que um local, né, que meus pais nunca imaginaram, possivelmente, que eu pudesse ocupar. Então, é essa a minha história de como eu vim parar em Campinas, né? Não, mas é realmente, se for imaginar, né, entre a caneta e a enxada que você teve que viveu até a sua adolescência, bem dizendo, né, e no caso, tem um pessoal até perguntando, você fala japonês? Falo um pouquinho, falo sim. Na verdade, o japonês foi a primeira língua que eu aprendi na minha família, né? E tanto que quando eu era pequena, eu misturava um pouco. Eu falava japonês com algumas pessoas, achando que elas fossem entender também, né? E depois, na verdade, com a interação fora da família, eu aprendi, na verdade, o português, mas se você for ver, a primeira língua que eu aprendi em casa mesmo foi japonês. Mas como o japonês é uma língua muito complexa, você sabe que a gramática dela muda de acordo com o seu interlocutor, né? O nível de japonês que eu tenho é aquele nível de japonês muito informal que a gente conversa na família mesmo. De qualquer maneira, claro, eu posso me virar se eu for no Japão, mas não é um nível gramatical de japonês que eu poderia usar, por exemplo, uma autoridade consular ou algo do gênero, né? Então, mas eu falo sim. E os seus pais são japoneses, ou já nasceram no Brasil? Não, meus pais já nasceram no Brasil, meus avós, que na verdade migraram para cá. A família da minha mãe, a minha avó materna, veio em 1918. Já estou aqui habituada a falar 2000, né? Mas 1918. E a família do meu pai veio em 1933, então um pouco depois, né? Bem um tempo depois, que vocês sabem que a imigração japonesa começou em 2008, né? Foi até o pós-guerra. Então, houve uma imigração muito forte. E meus pais, na verdade, já nasceram aqui no Brasil, né? Então, agora vocês vão perguntar por que é que os meus pais tiveram tão pouca educação formal, né? De certa maneira, isso é um pouco descrito na história. Meus avós tinham esperança de que eles iriam voltar para o Japão, né? Então, de certa maneira, não, eu vou esperar porque eles vão receber educação formal lá, e não foi isso que aconteceu, né? Então, de certa maneira, essa frustração
e no fim das contas virou uma opção mesmo da família ficar aqui, e essa opção da família em ficar aqui é que permitiu que toda a família do meu pai sobrevivesse, porque aqueles que voltaram ao Japão, praticamente todos morreram na guerra, doutor Lee. Então, nós amamos muito o Brasil, eu sou brasileira com muito orgulho, né? Mas é claro que sempre respeitando as origens que eu tenho, né? Eu estava imaginando, né? O assentamento, é um assentamento do INCRA, mas como é que é? Eles falam, tipo assim, prometemos agora um pedaço de terra para você, lindo e maravilhoso, no paraíso, com cachoeira, vistas maravilhosas, frondosas, e o seu pai comprou o pacote e foi. Vocês já tinham nascido ou vocês nasceram no assentamento? Não, eu já nasci na década de 70, então eu já nasci lá no loteamento, né? Na verdade, o INCRA tinha uma fila de inscrições, né? E que você, no final das contas, tinha como precedente de famílias que poderiam habitar aquele local. O que acontece? Você tinha que se mostrar cerca de 10 anos consecutivos produtivo. O título definitivo de terra não era concedido de imediato, só para você ter uma ideia. Então, apesar da família do meu pai ter se mudado para esse loteamento na década de 60, foi só no final, na verdade, no meio da década de 70, que foi concedido o título definitivo de terra, após essa comprovação de que eles eram capazes de lidar com a terra e a produção, né? E ali, de fato, doutor Lee, se instalou um cinturão verde do Rio de Janeiro. A família do meu pai se especializou, na verdade, apesar de ser uma propriedade pequena, o tamanho de um sítio, né? Todo movido pela família, a especialidade deles era vender tomate. E eu tenho certeza que muitos dos cariocas comeram muito do tomate que a família do meu pai plantou naquela década, entendeu? Então, hoje em dia, claro, o Rio também, o Rio de Janeiro se urbanizou muito mais, né? Então, aquela região que era mais agrícola acabou. Hoje está virando até mais ecoturística, né? Porque esse conceito não existia na época, mas naquela época era para garantir mesmo um cinturão verde. E as terras que estavam lá eram devolutas mesmo, elas tinham sido abandonadas por conta de uma peste, na verdade, algum tipo de doença que tinha acontecido na época, tanto que há ruínas de igrejas muito antigas lá na região também, históricas, né? E é dessa forma que eles reabitaram aquele local. Foi tão forte a história da colonização para reerguer esse município, que a escola que eu estudei se chamava Escola Estadual Sol Nascente, para você ter uma ideia. Então, a colônia estabeleceu a semente dessa segunda fase de habitação de terras que haviam sido, de certa forma, abandonadas por conta de doenças, né? E o meu pai conta que aquela região era muito difícil de se produzir. Era totalmente cheia de sapê, não sei se vocês conhecem bem como que é o sapê, mas ela acontece num terreno, né? Ela se cria num terreno alagadiço ali, e eles tiveram que fazer várias valas de drenagem para deixar mais condicionável a agricultura local. Então, e tudo isso na mão, né? Porque não havia mecanização, não havia nada. Então, foi uma época bastante difícil, mas bem interessante de história do município. Eu sei que muito pouca gente sabe, né, que houve colonização ali no interior do Rio de Janeiro também, né? Então... Olha, e, bom, daí, uma coisa, como que foi essa história do vestibular, assim, teve vestibular? Se não tivesse, assim, vou imaginando, se não tivesse tido esse vestibular, você estaria estudando no Rio, iria fazer vestibular no Rio? Como que seria isso? Como é que você ficou sabendo? Alguém falou para você? Como que foi essa história? Doutor Lee, era o seguinte, eu não tinha feito ou não tinha tido qualquer oportunidade de fazer isso que os adolescentes fazem hoje, que é fazer um vestibular como treineiro, né? Primeiro porque era longe, imagina, o Cachoeira de Macacu bem longe do Rio de Janeiro, então não dava para a gente ficar pagando inscrição, indo, enfim.
Apesar de falar que é no Rio de Janeiro, era uma vez ou outra no ano que eu ia para a capital, né? Então, eu fui checar que vestibulares aconteciam antes do vestibular da UFRJ, que era o vestibular que eu ia fazer, de fato, para estudar lá na Ilha do Fundão, né? E o que acabou acontecendo? Com essa história do vestibular da Unicamp vir primeiro, eu olhei no calendário e falei, puxa, eu vou fazer o da Unicamp, pelo menos eu sinto o clima de como que é o vestibular da Unicamp e tudo mais. E aí eu fiz os 2 vestibulares, passei nos 2 vestibulares, porém, o que aconteceu? Naquele ano, a UFRJ teve um escândalo muito grande de fraude no vestibular. E aí eles tiveram que repetir a segunda fase totalmente. Eu cheguei ainda a fazer a segunda fase, passei também, mas aí as aulas na Unicamp já tinham começado, então eu resolvi vir para cá ver como que era a engenharia química aqui e tudo mais. E aí, quando saiu o resultado da UFRJ, eu já estava praticamente terminando o primeiro semestre aqui na Unicamp. Então, assim, a Unicamp não era o meu primeiro plano, mas acabou se tornando por uma questão, sei lá, né? Alguém pode dizer que é do destino ou do que tem acontecido que me trouxe até Campinas, né? Mas assim, eu fico imaginando, né? Você tinha 16 anos. Campinas, tinha alguém aqui em Campinas, da tua família, algum conhecido? Eu imagino que a Unicamp não era assim conhecido como ela é hoje, porque era uma universidade que estava talvez começando também. E não bateu assim, certa dúvida se realmente Campinas existe, a Unicamp existe numa ocasião. Se não tem uma discussão na família, tipo, ó, não vai lá que é roubada, coisa assim. Né? Olha, vendo essa história toda, doutor Lee, que eu vejo assim, a coragem dos meus pais, né, de me mandar. É muita confiança na educação que você deu, né, para o filho. Porque eles me deram apoio o tempo inteiro para cursar meus estudos. Eles mal sabiam o que era engenharia química. Se eu mal sabia o que era, imagina eles, mas eles, né, tinham muita confiança nas escolhas que eu tinha feito e me deram todo apoio para vir para cá. Eu sabia que era longe, eu não tinha família aqui em Campinas, mas tinha um tio, na verdade, por pai de mãe, que morava no centro de São Paulo. Então, eu sabia que São Paulo era aquele lugar longínquo que de vez em quando eu ia, uma vez ao ano, talvez, para visitar um tio, né, muito longe, mas esse tio também, eu não tive muito contato depois que eu vim para cá, porque a rotina de estudos da Unicamp é muito pesada, né? E o que aconteceu? Na verdade, naquela época, a Unicamp já tinha uma certa fama, sim, principalmente entre os professores. Então, o que me atraiu, na verdade? A gente é movida pelo desafio, né? Então, um professor de física falou assim, nossa, eu peguei as 10 questões mais quentes da Unicamp e realmente eram questões muito interessantes e tal, e aquilo me despertou interesse. O que é esse vestibular da Unicamp, né? Já era aquele vestibular dissertativo, com senso crítico, aquela coisa de ter saído do vestibular junto com a USP, né? Então foi bem interessante. E aí eu vim, na verdade, muito movida com essa história da curiosidade. Vamos ver o que é, né? Meus pais nunca demonstraram qualquer receio em relação a me mandar para cá. O primeiro lugar que eu fui morar foi num pensionato, eu dividia quarto com mais 6 meninas, no centro da cidade, na rua Antônio Lobo. Hoje tem um espigão lá, um prédio imenso no lugar que era o pensionato. E, na verdade, depois de muitos anos, eu acho que foi no 3º ano da minha faculdade, quando a minha mãe me deixou no Tietê, porque eu me encontrei com ela lá no terminal Tietê, eu estava pegando ônibus para Campinas e ela estava lá numa passarela bem alta ali do Tietê. Eu olhei para ela e ela estava cabisbaixa chorando, né? Foi a única vez que eu vi a minha mãe demonstrar que estava triste de me deixar ir, ou que foi. Até então, ela nunca tinha demonstrado, e era aquela história, não, vou te dar apoio, né? Então, eu sei que para eles deve ter sido difícil, mas eles tinham plena confiança, né? Então, isso também me alimentou bastante aqui, né? Não, imagino. Daí você
Onde você morava, então, nesse pensionato, que era tipo uma república? Não, nada do pensionato mesmo, e tinha o quarto das meninas, o quarto dos meninos, a gente pagava ali para morar no centro da cidade, né? E naquela época o pessoal que frequentou a Unicamp sabe, era pertinho do Furlan, que era um bar muito famoso ali no centro de Campinas, mas eu não tinha muito tempo para frequentar aquele bar também, as provas me tomavam bastante tempo, mas era o local onde os estudantes se encontravam. Hoje talvez seja aqui, né, essa outra, não vou fazer a propaganda do local, mas aqui perto do campus, né, tem um local onde os estudantes se reúnem para beberem, enfim, comemorarem, conversarem. E era aquela região, a gente pegava, na verdade, um ônibus, Barão Geraldo não tinha quase nada, né, era só os professores que moravam mais por aqui mesmo e tal. E eu morei o primeiro ano nesse pensionato, até que no segundo ano eu fui contemplada para morar na moradia estudantil. Então, naquela época, o Paulo Renato estava inaugurando a moradia estudantil. Eu fiquei sabendo pelo site que a gente tinha que fazer a inscrição, fazer a avaliação socioeconômica e tal, e aí eu fui morar na moradia estudantil. Cada módulo, cada casa recebeu 4 moradores. Eu me lembro até hoje da reunião lá no ciclo básico em que a gente se reunia e falou, ó, formem grupos de 4 e me deem um nome. Então, eu me reuni rapidamente ali com outros estudantes que estavam. Então, eu dividi a República com 2 estudantes da medicina, por acaso eram negras também, enfim, eram não brancas, e uma estudante da química. Né? Então, tenho assim essa época com muito carinho no meu coração. Foi uma época muito feliz, assim, de muita dificuldade, doutor Lima, mas muito feliz da minha vida, essa parte da graduação na Unicamp. Você tem contato com essas colegas da sala? Esporadicamente, mas você sabe, a vida nos engole, né? A rotina nos engole, quando vê, a gente já passou 5 anos sem conseguir rever as pessoas, mas a da química eu já encontrei em congressos, o pessoal da medicina, na verdade, encontro algumas pessoas, uma delas mais frequentemente, mantenho contato, enfim. E é muito gostoso, eu acho que são pessoas que fizeram parte da nossa trajetória, né? Dividimos risos e lágrimas durante muito tempo ali, e erros e acertos, né? E é muito interessante, assim, é bem interessante, doutor Lee, te contar uma coisa, você não vai acreditar, talvez. No interior do Rio de Janeiro, durante a boa parte dessa minha vida até os 16 anos, eu não tinha luz elétrica em casa. A luz elétrica era por gerador. E os geradores em casa, a gente só ligava, gerador a diesel. E a gente ligava somente à noite. Então, é muito engraçado, porque as pessoas vão notar que gente da minha idade, às vezes, vai contar sobre determinado programa que assistia, mas eu tenho total desconhecimento. Se passava de dia, eu não conheço. Né? Então, morar com pessoas da minha idade que tinham uma vida diferente, digamos assim, foi uma grande educação até cultural para mim, de conhecer coisas que passavam na TV no horário que eu não assistia, né, de ter uma vida totalmente diferente, até chegar do Rio de Janeiro para cá e o pessoal tirar um pouco de sarro do meu sotaque também, enfim. E foi muito interessante, foi um momento muito rico, porque foi uma descoberta de novos ambientes mesmo, né? Então, foi bem interessante. E o telefone chegou, na verdade, na minha cidade no ano que eu passei no vestibular. Então, isso diminuiu um pouquinho a saudade com a minha família, né? Porque aí eu ia até o Orelhão, ligava a cobrar, não é isso? Fazia aquela fila para ligar a cobrar e matava um pouquinho a saudade da família. Então, foi isso. Você tinha a possibilidade de se voltar ali, ou só de tempos em tempos? Você ficou em Campinas, quando foi você conseguiu voltar lá para a tua cidade? E quando que foi que conseguiu voltar? Então, na verdade, eu conseguia voltar para visitar meus pais mais ou menos umas 2 vezes por semestre. Era mais ou menos o que eu conseguia, até porque a passagem não era tão barata, o acesso aos horários de ônibus não eram tão frentes, então
E a única coisa que eu sei que todo mundo resolvia viajar no feriado, eu evitava viajar no feriado, porque eu sabia que eu ia ficar parada no trânsito, né, e engarrafada e tal. Então eu fazia um bate e volta, foi isso que me fez conseguir dormir em qualquer lugar. Então o pessoal fala assim, você consegue dormir no ônibus, Marisa? Eu falei, adoro dormir no ônibus, né? Você consegue dormir em avião? Eu durmo feito uma pedra. Então, foi hábito dessa época. Eu já chegava na segunda-feira de manhã, direto da rodoviária, pegava o 361, chegava aqui, já estava tendo aula de cálculo de manhã, né? Então era assim que fazia. Profissionalmente nunca consegui voltar, até porque era muito difícil, né, você achar um campo de trabalho para alguém que ia fazer engenharia química. Mas assim, a saudade da família era sempre compensada, porque a gente conseguia passar as festas de final de ano juntos, aquela coisa toda importante, né? Você sabe que para os orientais o Ano Novo é muito mais importante até, né, do que o Natal, então era algo muito importante de se viver ali em comunidade. Foi muito, muito gostoso ali de voltar, mas sempre o trabalho era por aqui, né? E aí, quando eu me formei, inclusive, eu passei num concurso para a Petrobras, mas acabei não ficando também. Eu fiz a opção de sair, eu posso até depois explicar o porquê, mas mesmo assim eu nunca voltei mesmo para o Rio de Janeiro, né? Sua família está lá ainda? Meus pais são todos falecidos, né? Eu perdi minha mãe, eu perdi minha mãe era muito nova ainda, eu considero nova, 73 anos de idade, meu pai faleceu com 84. Os meus irmãos moram lá, mas a minha irmã caçula mora no Japão hoje em dia, né? Ela foi para lá como decassegue, na verdade, ficou de vez, enfim. Eu tenho 2 sobrinhos lá que morro de saudade, mas eu ainda pretendo visitar de vez em quando. E, Marisa, como é que foi assim, a escolha de fazer a pós-graduação? Assim, quem que foi a pessoa que inspirou ou falou, Marisa, você tem que fazer pós-graduação? Foi um misto, viu, Li? Porque, assim, na verdade, o que acontece? Quando eu resolvi sair da Petrobras, era alguma coisa que talvez a minha família tivesse aceitado, embora não entendesse, né? Porque como um engenheiro químico não vai querer trabalhar na Petrobras, não é verdade? Como? Né? Então, parece assim que tinha atingido a sua meta original e, na verdade, por uma questão de carreira mesmo, não me inspirou e aí que eu resolvi vir para a pós-graduação. Fazia pouquíssimo tempo que o mestrado tinha se iniciado na Unicamp, então você vai entender por que acabei fazendo na Unicamp, porque não tinha muitos cursos de pós-graduação na área no país na época, né? Então eu fiz o mestrado e logo em seguida fiz o doutorado também. O doutorado, consegui fazer um doutorado sanduíche muito interessante numa tecnologia de ponta, né, que a gente estava aprendendo. E, na verdade, eu sabia que para fazer o que eu gostaria, trabalhar aquilo que me empolgava a fazer o novo. Então, a pós-graduação poderia me propiciar, embora eu soubesse que seria muito difícil o emprego em institutos de pesquisa ou mesmo universidades, porque essa pirâmide vai afunilando, né? Quanto mais a nossa qualificação vai aumentando, também os locais de trabalho vão ficando mais raros. Eu achei, aquilo me empolgava, né, de fazer a pós-graduação. E a minha mãe, apesar da simplicidade dela, ela sempre o que ela falava assim, minha filha vai fazer doutorado. Nem sabia o que era doutorado, mas ela já, no âmago dela, ela sonhava com isso. Então, tanto é que quando eu defendi o meu doutorado, eu dediquei, na verdade, o título aos meus pais, né? Então, foi nesse sentido. De certa maneira, ali, eles nunca questionaram qualquer intenção minha de investir em estudo, né? Meu pai sempre dizia, eu posso não te deixar nada, mas o estudo é algo que nunca vão te tirar, né? Então, e é verdade, né? Se você quer deixar um patrimônio para o seu filho, dê educação, né? Dê estudo, isso nunca vão conseguir roubar dele.
Então, de certa maneira, foi natural. Quando eu saí da Petrobras, eu falei, não, eu vou começar o mestrado, e foi essa a minha trilha. E a Petrobras, Dupont, assim, que tem no teu currículo, essas empresas, como é que foi essa parte da tua vida? Olha, foi bem interessante, porque no final do doutorado, quando eu já tinha optado pela área acadêmica, eu sempre falo, né? A gente fica fazendo essas transições. Eu fiz muitas essas transições. E quando eu estava terminando o doutorado, a Dupont estava contratando doutor. Olha que coisa rara, né? E aí chegou pela minha secretaria, a secretaria do meu departamento lá da engenharia química, dizendo, olha, estão contratando, Marisa, vou botar seu nome aqui. Aí daqui a pouco a Dupont estava me ligando, estava fazendo entrevista em inglês, na verdade, né, com o pessoal da Dupont. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, fui passando nas etapas e cheguei na entrevista final, até a entrevista se inverteu. Eu comecei a perguntar por que eles estavam procurando um doutor, né? E eles tinham dito que já tinham tido uma experiência anterior muito boa e que eles notaram que o doutor se virava, né, doutor Lee? Então, eles diziam, ó, eles se viram para ter uma solução. Então, achei bem interessante. E a Dupont foi uma empresa excelente para se trabalhar. Eu tenho que agradecer muito por ter passado lá. Tudo que eu aprendi da parte de gestão de pessoal, da parte do treinamento, da parte de lidar, na verdade, com os trabalhadores da empresa. Assim, foi muito, muito importante. Foi uma empresa muito importante na minha vida. Eu já era responsável pelo treinamento dessa metodologia de melhoria de processos, que era o Seis Sigma, na América Latina toda. Então, eu viajava muito para os Estados Unidos. Chegou uma época que eu carimbei, eu acho que meu passaporte mais de 20 vezes no ano, e viajava muito, e era muito reconhecida por isso dentro da empresa. Então, quando abriu o concurso na Unicamp, e aí me avisaram, na verdade, dizendo, Marisa, olha, é um concurso aberto, então fica à vontade. Concurso aberto é assim, de dizer, olha, não tem qualquer tipo de amarra específica de área ou o que for, então é engenharia química, você pode concorrer, você ainda pensa na academia? Aí eu falei, olha, penso, né? E de fato, eu vim prestar, eu acho que tinham 7 concorrentes no total, e eu fui muito sincera na etapa de arguição. Na etapa de arguição, eu falei que eu estava em dúvida se eu viria para a Unicamp, né? E por que, doutor Lee, disso? Porque você sair de uma empresa que você não está satisfeito é fácil, mas sair de um local que você está satisfeito, e qualquer escolha de carreira é um exercício de autoconhecimento, né? É um exercício de saber onde você melhor se encaixa dentro da sua meta de vida, né? E aí, quando eu estava na arguição, então, assim, foi uma decepção geral de muita gente da banca. Falou, Marisa, então você não tem certeza se vem, né? Então, aquela coisa, então, metade da banca me deu nota muito baixa, metade da banca me deu nota muito alta na arguição, mas as outras provas já tinham sido. Então, de qualquer forma, eu fiquei em primeiro na lista. E aí, quando eu passei, todo mundo, né, doutor Lee, tem aqueles amigos muito próximos que você confia muito, que vão te dizer as coisas na cara. Então, eu fiz uma reunião em casa com essas pessoas e perguntei, o que vocês acham que eu devo fazer? E aí deu um empate, metade achava que eu devia ficar na Dupont, metade achava que eu deveria vir para cá. E o meu marido não quis falar, eu vou levar, então é melhor nem me manifestar. E, na verdade, foi uma frase do meu irmão mais velho que me tocou muito. Ele falou o seguinte, ele me chama de Masumi, né? Para eles eu sou o segundo nome, que é o nome japonês. Ele falou, Masumi, pensa no seguinte, onde você vai poder afetar mais vidas positivamente, né? Aí não teve discussão, né? Então, decidi, vocês sabem o final da história, porque aqui estou, decidi vir para a universidade. Eu já estava num momento da minha carreira que eu estava ganhando muito mais lá do que aqui, do que ganharia aqui,
mas era uma opção de carreira, né? Tanto que depois que eu vim para cá, o presidente da Dupont me ligou e falou: Marisa, o que aconteceu, né? E eu falei: olha, fique tranquilo, a Dupont é uma excelente empresa para se trabalhar, mas é uma opção de carreira, né? Então ele entendeu plenamente, respeitou, né? Tanto é que nem cabia contra a proposta da empresa, e aqui estou. E a coisa irônica, viu, Lia? Aí eu vou contar e todo mundo ri. Na arguição me perguntaram por que eu estava pensando em mudar. E sabe qual foi a minha resposta? Que eu estava indo muito para a área administrativa e estava deixando a área técnica para trás. Então, veja bem, né? Então, enfim, eu falo que muitas vezes não é a gente que escolhe a carreira que nos escolhe. Então, Mas eu falo isso muito para os meus estudantes. Quando eles vêm perguntar: Marisa, você acha que eu devo ir para a empresa tal ou tal? Eu falei assim: olha, mesmo curso, as escolhas que você faz são, acima de tudo, um exercício de autoconhecimento. É você saber, no final de tudo que você vai ter na sua vida, onde você quer se situar, o que você gostaria de ter feito, né? Isso a gente tem que se perguntar. E a gente é muito sortudo, doutor Lee, de estar numa faixa da população que tem essas escolhas, né? Tem gente que não tem escolha para botar o pão na mesa da sua família, mas a gente tem essas escolhas. Então, eu acho que foi assim um processo muito importante ali de decisão. E aí, quando eu vim para a Unicamp, eu vim feliz da vida, né? Sabendo da minha missão, sabendo do que eu tinha para contribuir aqui. Olha, Marisa, realmente acho que a sociedade agradece a tua decisão e agradecer o seu irmão por ter influenciado você com esse questionamento. Acho que são esses questionamentos que muitas vezes pega a gente assim, né, meio no contrapé, né, e que você realmente se pergunta, né, afinal, por que nós estamos fazendo aqui? Né? Qual é o intuito? E é legal, olha, achei que esse é um fato, né, que fiquei feliz que você compartilhou com as pessoas, né, esse é um ponto importante. Mas assim, vamos fazer uma descontraída aqui um pouquinho, mas antes, eu estava pensando, né, antes de descontrair, eu queria fazer uma pergunta, talvez um pouquinho mais difícil, né? Como japonesa de origem, como mulher, né? Você achou em algum momento eles se disputaram, trouxeram barreiras para você? Né? E, sobretudo, a gente fala que hoje, obviamente, a gente espera ter mais mulheres em posições de chave, de liderança, mas eu imagino que no processo você teve, digamos, alguma dificuldade, né? Ou não, passou, foi liso, foi tranquilo, né? Você resolveu na enxada tudo com o pessoal. Como que foi isso? Doutor Lee, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Eu posso dizer que dependeu muito do local, né? A engenharia química é uma área que, se você for olhar dentro das engenharias, tem um gender balance, um equilíbrio de gênero muito forte. Então, é diferente de outras engenharias. Eu não sei porquê, uma vez eu recebi o Brad Olsen do MIT, que veio dar uma aula na graduação e falou: como é que vocês atingem esse gender balance? Eu falei: não sei. Talvez os exemplos que já existam na área inspirem as outras meninas também, né? Agora, eu tive muita sorte, por exemplo, na Dupont. A Dupont tinha uma política muito forte de querer incentivar uma equidade de gênero. Então, eu não tive qualquer problema de chefiar 300 trabalhadores de chão de fábrica. Eles eram muito respeitosos, enfim, até porque era política da companhia. Agora, na área administrativa externa, sobretudo na Unicamp, acho que existe sim um estereótipo. Eu vou tentar te explicar o que eu quero dizer com isso. A nossa sociedade assume que a assertividade na boca de um homem, ela é mais aceita, ela é vista como um sinal de força, como uma forma de masculinidade mesmo e tal. Agora, a assertividade pela boca de uma mulher normalmente é tomada como uma grosseria,
como uma pessoa mais rude. Exatamente. Então, isso ainda existe, né? Então, você tem que maneirar um pouco a sua assertividade. Muitas vezes, é claro, não é deixar de ser você, mas entender que a assertividade não é algo aceito. E aí eu estou falando não só por parte dos homens, mas a sociedade inclui as próprias mulheres nisso, né? Então, isso talvez você até observe também em relação à política, né? Na política também isso é sentido dessa forma. A outra coisa, eu acho que é importante, é a questão da exigência sempre também da figura feminina. Então, a mulher tem que ter aquele estereótipo de que ela está bem cuidada no visual, no que for. Às vezes o homem está até um pouquinho mais desleixado ali, mas não tudo bem, né? E as mulheres se exigem muito de aparecer numa boa figura. Então, eu acho que a questão da imagem, a questão da maneira que se porta, ainda é muito estereotipada para a mulher que trabalha, né? E eu posso dizer, do ponto de vista pessoal, que uma boa parte das mulheres não querem nenhum tipo de facilidade, elas querem uma compreensão em relação às assimetrias e às diferenças que existem. Então, por exemplo, eu fui mãe por 3 vezes, né? Eu tive um momento muito frágil em que eu tive que amamentar exclusivamente meus 3 filhos durante 6 meses. É muito diferente, às vezes nos primeiros meses ainda lutando para ter um sono de qualidade, né, e tal. Então, isso é ainda biologicamente muito assimétrico para parte das mulheres e boa parte das maneiras como a gente é avaliada, tal, não tem nenhum tipo de compreensão. Agora está se falando muito mais nisso, mas não tem um tipo de compreensão em relação a isso. Então, se a gente quer incluir mais mulheres, a gente tem que incluir tudo isso que vem no universo, né, das mulheres também, em termos das necessidades que nós temos, enfim. Não estou dizendo que o cuidado seja só da mulher, ao contrário, meu marido é muito participativo no cuidado dos meus filhos, mas existem coisas que naturalmente sobrecarrega mais a mulher. Então, se a gente tiver uma compreensão em relação a isso, a gente vai trazer cada vez mais mulheres, e mulheres competentes, mulheres participativas, mulheres que vão tornar esse ponto de vista mais holístico dentro da academia, dentro da universidade e dentro da sociedade, né? Você falou da questão política. E tem uma curiosidade, tem uma inquietação, porque esses dias, obviamente, está correndo aí várias falações aí e tal, né, sobre os pré-candidatos, e num grupo eu escutei o pessoal falar, porque a Marisa Beto, ela é do MBL. MBL, ela é bolsonarista. E acho que cada um escolhe, né, o grupo que quer andar, né? Diga com quem tu anda, te direi quem tu és. Mas eu fiquei curioso, né? Porque a questão de políticas universitárias, ela tem uma questão, né, um viés aí, certamente não muito desse grupo que eu acabei de descrever, né? Marisa, você pode falar sobre isso? Olha, fique à vontade. Se achar que você não quer responder, você pode falar, passa para a próxima. Não, doutor Lee, ao contrário, eu te agradeço muito a pergunta e todo mundo que está na audiência pode ter certeza que vocês vão ter sempre uma resposta sincera, honesta da minha parte, verdadeira. E eu acho que o contexto da sua pergunta é muito interessante, porque eu vou falar de um outro fenômeno também, estudado internacionalmente, que é o da desinformação e o da pós-verdade. Mas eu vou deixar isso num parênteses, porque eu vou voltar nisso. Mas eu nunca fui do MBL, né? Nunca transitei por esses movimentos. E eu até faço uma confissão aqui que eu não sei se eu deveria fazer durante a minha adolescência no Rio de Janeiro. De certa maneira, nós, os adolescentes, eram muito mais brisolistas naquela época, né? Que era a forma política, na verdade, e eu era muito, muito encantada
talvez pelo plano que tinha na época, que eu via concretamente uma região remota como a minha receber um CIEP de um projeto lindíssimo desenhado pelo Oscar Niemeyer, que o secretário de Educação era o Darcy Ribeiro, não era isso? Então eu era muito deslumbrada com aquilo tudo. É claro que eu chego em São Paulo, a política é outra, né? Tinha até aquela certa briga entre o PDT e o PT, enfim, de certa forma, mas eu jamais transitei dessa forma. Agora, falando um pouco com MBL, ou seja lá o que for. Agora, o que eu acho disso tudo? É claro que a gente tem que lutar contra os movimentos anti-ciência, né, da desinformação. Agora, independente da questão ideológica, eu acho que a gente tem que priorizar nesse debate a universidade e a ciência. Né? Eu acho que essa é a parte importante que a gente tem que priorizar. As pessoas podem ter matizes né, sensivelmente ali diferentes, mas a gente tem que saber dialogar e tem que saber concordar no que é importante para a universidade. E é claro que, de certa maneira, governos que não foram felizes nesse aspecto de valorização da ciência são situações que a gente não quer fomentar, né? Agora, um ponto importante, até porque esse seu ouvir falar e tal é interessante, é da gente falar da questão da desinformação. Esse fenômeno da desinformação é um fenômeno praticado, é um fenômeno mundial e que ficou mais evidente no âmbito da política, por exemplo, depois que as mídias sociais começaram a ter muita relevância. Né? A gente sabe de movimentos internacionais que pregam desinformação, boataria, o que for, com vistas a alterar resultados de consultas. Então, o que eu acho que é muito importante da gente pregar aqui e falar muito claramente para quem está envolvido, vai ser consultado agora em março, é qualquer situação que vocês notem de um tipo de boato ou o que for, verifiquem para não caírem nesse fenômeno da desinformação. Elas são muitas vezes informações plantadas por pessoas que têm interesse em evitar determinados personagens em locais políticos que eles não gostariam de ver e de certa maneira acaba fazendo um desserviço, né? Porque o boato acaba ficando e não é uma verdade, né? Muitas vezes são fake news plantadas mesmo. E aí o conselho que eu dou é sempre verifiquem a fonte, porque até para não incorrer numa questão de calúnia e difamação, as maneiras como eles plantam essas desinformações são sutis. Eu ouvi dizer, eu imaginei que fosse, né? Então, eu acho que isso a gente tem a obrigação como universidade, né, de trazer essa questão muito claramente. É um fenômeno super estudado, né, pelo Chomsky, por exemplo, que é um grande pensador ali do MIT e que tem afetado, né, várias questões políticas internacionais de eleições que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive no nosso sistema aqui de consulta, né? Então, só te agradeço por ter trazido à tona e a minha resposta é não, nunca foi MBL, tá? Olha, nossa, o tempo voou, já são 8h52. Temos 8 minutos para saber tudo sobre a Marisa. Pronto, então Marisa, vamos lá. Tem sido fantástica essa conversa, né? Saber essa sua história de luta, né? O que é um orgulho para você? Uma coisa que deixou orgulhoso. Uma coisa que eu tenho orgulho é estar na Unicamp. Né? Eu acho que, como eu disse para você, é um local que minha família jamais podia imaginar que eu estivesse. Por mais que a gente reclame, por mais que a gente queira melhorar, é sempre visando uma melhoria. E eu tenho um grande orgulho de pertencer a uma universidade pública, gratuita, que tem um poder tão transformador na vida das pessoas e da sociedade. E eu acho que é uma grande responsabilidade que a gente tem de fazer essa universidade ser cada vez melhor, né? Então, é um grande orgulho que eu tenho. Um hobby.
Um hobby. Aí meus filhos vão morrer de rir. Adoro tirar foto. E não é foto profissional. Eu tiro foto de tudo. Eu tiro foto de flor quando eu tô Isso é passando. estereótipo de japonês, de asiático. Totalmente. Eu aceito o estereótipo, porque eu adoro tirar foto. Pode ser de um pôr do sol, pode ser do que for, né? E aí eu tô tirando foto, e os meus filhos falam, pô, foto de novo, né? Então, adoro, adoro. Um prato que você poderia comer sempre, que você adora, um prato. Olha, eu gosto de muita coisa, eu gosto de comer. Você já vê por mim, né? Pelo meu biotipo. Gosto de tudo. A única coisa que eu não como, eu vou confessar para você, é fígado. Não consigo comer fígado, não me cai assim, né? Mas eu como de tudo. Se eu pudesse comer todo dia, nossa, eu adoro. Nesse lado de brasilidade, eu gosto de uma feijoada, mas não dá para comer todo dia, né? Gosto também de um sashimi, aí daria até para comer todo dia, mas o bolso não deixa também, né? Então, é esse misto aí, esse lado totalmente misturado das origens aí que eu tenho. Você cozinha? Af, no dia a dia eu até cozinho, mas não gosto muito não, Li. O que eu gosto de fazer é ir pra cozinha fazer bolo, você sabia? Adoro fazer Bolo? bolo. E o bolo que eu faço tem que ser confeitado. Ele é confeitado com pasta americana, decorado. Então, durante muito tempo fui eu que fiz os bolos de aniversário dos meus filhos. Adoro. Fico lá um tempo planejando, fazendo. Então, enfim, para mim é uma Oh, terapia. Eu gosto. bolo, hein? Quem diria? É. Uma música que não sai da tua cabeça. Por exemplo, saiu a playlist do Spotify, né? Quem tem lá vai conferir as músicas mais tocadas. Qual que é a música que você escutou esse ano? Nossa, olha, eu ouço de tudo. Eu ouço muito pop, porque meus filhos são adolescentes, né? Hoje eles têm de 13 a 17 anos, então são três. Então eu ouço muita coisa no carro com eles também. Mas eu acho que se for ver, assim, eu gosto muito do Ed Sheeran, eu gosto muito do Imagine Dragons, acho super talentosos, enfim. E gosto também de música nacional, né? Então, você vai me ver por causa da época que eu vivi muita coisa do Legião Urbana ainda, Jota Oh, Quest, Skank, exatamente, adoro. Tempo Perdido é a minha música preferida, né? ó, quem do grupo estiver aí que curte Tempo Perdido, dá um joinha. Vamos ver quantas pessoas também gostam. Um Eu monte de sou um delas. joinha. É. É. Eu não sei se a gente pode ainda cantar que nós somos tão jovens, né? Mas, enfim, eu gosto de cantar Ah, ainda isso. sim, nós somos jovens, né? Acho que persiste, persiste. É verdade. Um livro que você está lendo agora, Marisa? Ah, Felipe, com esse negócio da campanha eu não estou conseguindo ler, não, né? Mas o último que eu li foram alguns contos, porque eram mais curtos, então conseguia ler alguns contos. Tem alguns autores internacionais, mas talvez o último livro inteiro que eu li mesmo com gosto foi por indicação de uma amiga minha. Eu fui ler mesmo a obra do Yuval Harari. Gosto muito dele e tem um best-seller dele que é o Sapiens. E eu consumi muita coisa dele recentemente porque, diferentemente de um outro autor que eu gostava de ler, que é o Steve Pinker, que falava muito da Tabula mente, rasa? exato. Então, ele acreditou sempre muito na tecnologia como algo para melhorar a vida das pessoas. O Yuval é um pouco mais pessimista, né? Em relação à tecnologia vir trazer bem-estar para a humanidade. Então, eu gosto desse contraponto, dessa coisa do contraditório, né? Um que diz que vai ser bom, outro fala, olha, nem tanto. E li muita coisa de crítica, inclusive da IA, né, generativa que o Yuval escreveu. Então, gosto de ler frequentemente esses autores que ainda são muito ativos, né? Sim. E traz uma reflexão, né, sobre o momento que a gente vive. Nesses minutos finais, Marisa, fale por quê, mas por que cargas da água você resolveu se colocar à disposição de se candidatar
à reitoria. Qual que é a motivação? Doutor Lee, acho que é o seguinte, quem não consegue ficar quieta e critica alguma coisa tem que se dispor também a tentar melhorar, né? Então, não é só a questão da gente criticar, mas se a gente acreditar que consegue contribuir na melhoria significativa de algo que você já vive, é muito interessante, né? Então, eu gosto sempre, e a gente brinca um pouco, talvez o médico também seja assim, outras profissões sejam, mas a gente fala, o engenheiro é muito pragmático, entendeu? Ele quer sair para melhorar um bocado as coisas, e é um pouco isso, eu sinto que eu consigo ajudar a universidade a melhorar. E a gente tem que fazer isso por meio de escuta, por meio de dialogar, trazer essa questão política no lado positivo. O político é muito bom no sentido de ouvir todas as partes para chegar num senso comum, num caminho comum construído coletivamente, né? Então, eu me sinto cada vez mais madura também para contribuir nisso. Então, foi mais nesse sentido. E eu tenho um companheiro de trilha, que é o professor Gontijo, que é muito experiente, é uma pessoa que sabe ouvir muito bem. Então, a gente tem se descoberto assim, mutuamente, com muitos valores em comum. Então, tem sido uma alegria muito grande também trilhar isso. Então, sou muito otimista e positiva em relação à contribuição que a gente conseguiria dar. Marisa, qual seria a mensagem que você deixaria aí para, sobretudo para os jovens, os alunos, né? Que você tem uma história fantástica, né? Uma história até digna de um documentário aí. Tal. O que você falaria para ele? Eu acho que o principal para o jovem é nunca deixe de acreditar em você mesmo, né? Não é o fato de você ter caído uma vez que vai definir você, né? Então, eu sempre digo, às vezes o fato de você ter caído ou ter tido dificuldade significa a força que você tem, né? E a força de quem quer realizar é uma força sublime, né? Então, nunca deixe de acreditar no que você pode contribuir, sempre de forma colaborativa, aprendendo com as pessoas, estando aberto para isso. Então, não dizem aquela história de que Darwin disse, não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o mais flexível, né? Então, há essa adaptabilidade também de entender, de compreender o mundo e se achar feliz nesse espaço é muito importante. Essa trilha do autoconhecimento que a gente falou um pouquinho antes, né? É isso. Bom, pessoal, obrigado, Marisa, por essa tua mensagem final, né, aos jovens. Tem até a música, né? Don't Stop Believing. Aqui do Bom Jovem. Exatamente. O pessoal vai tocar e realmente os jovens precisam acreditar, né? Não é uma queda, né? Não é questão de cair, mas sim, já dito, como você se levanta, né, para enfrentar os outros desafios. Novamente, Marisa, obrigado aí pela seu tempo, por compartilhar a sua história. Fantástico. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas na Unicamp não conhecia essa parte da tua história, né? Conhece você lá como chefe, né? Talvez quando você fala duro, fala, oh, mas ela é dura demais, não sei o quê. Mas, olha, realmente adorei conhecer você nessa sua trajetória, história fantástica, e realmente eu desejo, né, você, ao Gontijo, que estão trilhando aí, todo sucesso, e agradeço também a Mari por estar à noite conosco fazendo a tradução de Libras, a você que está nos assistindo, e compartilha, né, essa história bonita que a Marisa contou, para outras pessoas que essa história sirva de inspiração, né? Para que outras pessoas que muitas vezes estão lá no interior tal, né? E muitas vezes não acreditando em si, como a Marisa fala, acredite em você, né? Acredite em você. Eu acho que esse é um ponto importante. E hoje a gente vê a Marisa aqui, a história de sucesso, eu diria, viu, Marisa? História de sucesso, né? Sucesso Muito mesmo. obrigada, Li. Eu que agradeço a oportunidade, a todo mundo que nos acompanhou aí. Li,
muito obrigada pela sua generosidade de me convidar para esse bate-papo. Fiquei muito feliz mesmo e te agradeço muito a audiência, tá? Feito então, pessoal. Então, nós teremos agora os outros convidados. Amanhã nós teremos a professora Maria Luísa. E na outra semana, no dia 10, no dia 9, por acaso, fazer uma propaganda, a professora Marisa Bepo vai estar no encontro IMPA, Inovação para Inovação, né, às 5 horas, lá no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do IBRA-China, IBRA-Work, no Parque Tecnológico. E ela vai estar falando sobre o papel da universidade no enfrentamento às crises climáticas, né? É um tema que não temos como fugir. Está vendo aí chuva, inundação, esse tempo maluco. E eu acredito particularmente, né, Li, desculpa te interromper, mas a engenharia química tem um papel importantíssimo nisso, por isso que eu acho que é importante estar lá. Então, pessoal, fica aqui o convite, segunda-feira, lá no CPD, daí esse encontro é presencial. Vai lá tomar um café conosco e vamos lá escutar a professora Marisa Bepo. E daí, no dia 10, nós temos, novamente, voltando essa série de conversas, o professor, o Cezinha, né, o Paulo César Montaner. Daí, no dia 11, a professora Leila da Costa Ferreira. E, por fim, dia 13, pula na sexta-feira 13, hein? Olha só, sexta-feira 13, nós teremos o professor Gontijo. Então, por favor, venham, continuem, tragam suas perguntas. Novamente, são perguntas mais no cunho pessoal de conhecer a pessoa candidata. Novamente, pessoal, obrigado, uma boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.